da vergonha e vou... Ah, notícia aqui, tá? Não sei se eu tinha falado com vocês. Amanhã eu vou estar na minha exposição às 3 horas da tarde. Se alguém se animar, Opa, Professor, gostei. vai ser aonde? Onde está sendo? a exposição ela está acontecendo, é uma exposição de fotografias da influência italiana no Rio. Ela está no Espaço Cultural Correios, ali do lado do CCBB, sabe? Casa França Brasil. É Ah, ali que do bom, vou lado. estar por lá amanhã. Vou ver se eu passo Vai ser lá. até que horas? A exposição, ela funciona até às 7 da noite. Eu não sei se eu vou ficar até às 7 da noite, depende das pessoas que chegarem, de repente eu vou para o boteco do lado, sabe, como um salgado, volto para lá, entendeu? Eu não tenho nenhum compromisso depois, não. Mas eu tenho antes. Mas depois eu não tenho, não. Então, a partir de 3 horas eu vou estar lá, a princípio. Se alguém resolver aparecer e for chegar algum um pouquinho mais tarde, manda uma mensagem pelo Messenger do Facebook. Tá bom, eu vou tentar ir, mas eu saí do trabalho exatamente às 3. Eu vou ver, qualquer coisa eu te falo. Tá? Assim, 3 horas tem gente que vai chegar lá, então eu não vou sair às 3, né? Aí qualquer coisa você fala, eu vou estar lá, dar um tempo lá. Vamos lá. Então, vou tomar um copo d'água, tá? Professor, deixa eu te fazer uma pergunta antes. Diga, Porque eu fala. tinha te mandado um e-mail falando que o meu Photoshop não estava fazendo aquele negócio do objeto inteligente. E aí você falou para eu te mostrar na aula, aí mostra no final da aula? É a mesma técnica que eu vou usar hoje. Eu vou começar te mostrando que ela serve para o geral e depois a gente vai aplicar isso no lenço. Tá bom. Tá? Mas é a mesma técnica. Só que para fazer o geral, aí eu vou fazer a matriz, o módulo quadrado, e para fazer no lenço, nós, por incrível que pareça, vamos fazer um módulo triangular. Tá bom. Tá? Mas eu vou fazer os dois aqui. Vocês têm algum compromisso depois da aula também? Porque o que que pode fazer aqui, tá? Vamos lá. Até para compensar esses minutos iniciais. Eu faço hoje a gravação inteira, mesmo que eu passe do horário final. E eu vou fazer a chamada pela lista do sistema, tá? Então, se der a hora final, alguém quiser sair, pode sair e assistir o fim da aula depois. Mas eu vou continuar fazendo para poder fazer a gravação completa. Ok assim? Ok. Deu para entender, né? Assim, quem quiser ficar só no horário da aula, assiste o fim da gravação depois. Quem quiser ficar a aula inteira, ultrapassa o horário aí que eu vou passar um pouquinho. Se for necessário, passo um pouquinho para fazer a gravação completa. Tá? Vou lá então, já volto um minutinho. Prontinho. Vamos lá. Vou começar mostrando, então, como que se fazia antes a visualização da repetição quando o Photoshop não fazia isso automaticamente. Então, esse trecho, essa parte eu vou fazer, não precisa acompanhar comigo, eu vou fazer comentando e vai ficar na gravação, tá? Então, se alguém quiser trabalhar rápido, quiser tentar, ok, mas quem não conseguir acompanhar vai ficar na gravação. Eu vou mostrar para vocês, antes de ter o, a visualização repetida do Photoshop, como que a gente fazia isso, tá? Então, vamos lá. A gente pegava
uma matriz retangular, tá? Ou quadrada, conforme for. Professor, você não está compartilhando. Ah, desculpem. Agora foi, né? Então, eu começava assim. Eu começava criando uma... A gente não fez na aula passada aquela matriz multimódulo? Aham. Então, é aquele princípio, tá? Então, o que que eu faço? Eu pego um arquivo novo. Aí o Photoshop pensa o que que ele vai fazer. Vou botar aqui centímetros. Vou botar 8 por 8 centímetros. Não é para acompanhar agora, né, professor? Não precisa, tá? Se alguém for rápido, quiser tentar, vai. Mas eu não vou me preocupar com vocês, não, tá? Então, aqui, vou criar uma matriz aqui. O que que a gente fez até agora sempre, tá? CMYK 300 dpi. O tamanho a gente que faz, eu estou colocando 300 dpi, 8 centímetros aqui, mas o tamanho é o tamanho que vocês quiserem. Aí dou OK, criei a minha matriz, tá? Criei aqui a minha matriz. Única aqui. Eu coloco aquele P sempre que eu vou fazer uma matriz para eu saber que tipo de repetição eu estou fazendo. Se é repetição, espelhamento, deslocamento, giro, tá? Então, eu sempre gosto de colocar aqui uma letra. Ela está com um cinza muito claro, vou escurecer aqui um pouco. Tá? Isso é um padrão meu quando eu vou fazer estampa, a não ser por aquele processo novo, mas quando eu vou fazer uma estampa que eu vou fazer giro, deslocamento, tudo, eu sempre começo com esse P. Aí coloquei ele aqui. Esses dois elementos aqui vão ser a minha matriz. Eu tenho que pegar este elemento aqui, selecionar os dois e converter os dois para um objeto inteligente. Então, eu clico com o botão direito, converto em objeto inteligente. Aí ele vai ficar como um objeto só. Mas a gente já viu que eu consigo editar o conteúdo de um objeto inteligente. Então, agora, eu preciso ver a repetição que eu vou fazer, tá? Para eu ver a repetição, eu gosto de replicar ela 9 vezes, de modo que eu veja ela repetida em todos os 9 lados, todos os lados, né? Então, eu venho aqui em imagem, tamanho da tela de pintura. Posso deixar ela no centro, mas eu gosto sempre de botar a partir desse canto. Mudo para percentagem. E se eu vou ampliar 3 na horizontal, 3 na vertical, tá? Para dar os 9, então é 300% e 300%. Aí, feito essa repetição que está aqui, ó, eu tenho espaço para ele 9 vezes, eu vou duplicando essa camada e encaixando ela exatamente aqui. Então, eu venho aqui, ó, dupliquei a camada, encaixei a duplicada aqui. Ela mostra a linha vermelha quando está certo. Se não tem a linha vermelha, tá? Ela não está certa. Ou aqui ela não está. Aqui ela está. Só está certo quando ela mostra a linha vermelha. Duplico mais uma vez, encaixei aqui. Eu posso duplicar as 3 juntas para jogar para baixo. Dupliquei, encaixei aqui. Dupliquei, encaixei aqui. Deu para acompanhar até aqui o que eu fiz? Sim. Tá. Então, criei uma matrizinha quadradinha, ou retangular, tanto faz. Fiz converti para objeto inteligente, tem que converter antes de duplicar. Aí dupliquei e encaixei. O que que acontece? O objeto inteligente, quando eu duplico ele vira um clone. E tudo que eu fizer com um objeto, repete em todos.
tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou editar só um objeto. Então, eu dou um duplo clique aqui na miniatura, esse quadradinho aqui chama miniatura. Aqui na camada, eu clico na miniatura, dou um duplo clique, aí ele abriu a miniatura. Agora, eu estou com 2 arquivos abertos. Eu estou com o meu multimódulo montado para eu poder ver a repetição, e eu estou aqui com o meu módulo aberto, tá? Eu estou com os dois, só que eu estou vendo um ou vendo o outro. Existe uma maneira de eu ver os dois ao mesmo tempo. Isso a gente vai fazer de novo hoje, tá? Para o lenço. Que é, eu venho aqui em janela, organizar, e mando colocar as 2 imagens na horizontal, na vertical, repetidas, tá? Então, quando eu clico, ó, eu vou ver uma do lado da outra. Eu vou trabalhar nesta matriz aqui, tá? Então, eu posso jogar o T fora e eu posso começar a pintar aqui, por exemplo, tá? Se eu quiser pintar, digamos. Então, eu posso chegar aqui e começar a pintar. Vou pintar com esse pincel comum mesmo. Se eu fizer... Não, deixa eu botar ele desfocado. Se eu quiser... Antes, vem não. Ah, eu estou no lápis também, né? Vou deixar esse pincel manchado aqui mesmo. Ó, fiz aqui, pintei qualquer coisa aqui, tá? Cada vez que eu chegar neste arquivo aqui, que é o arquivo do módulo, e mandar salvar, é só eu dar Ctrl S, tá? Ó, salvar, Ctrl S, ele atualiza para lá. E como as imagens são todas clone, ele vai atualizar em todas. Tá? Então, eu posso... Professor, agora foi o meu. Naquele Foi, dia né? não foi e hoje foi. Tá. Então, ó, eu vou fazendo aqui e ele vai salvando lá. Tá? E a gente tinha feito isso para fazer o espelhado, para fazer tudo, né? Mas aí fica uma questão. Se eu pintar aqui, vai dar certo a minha estampa? Não vai, porque o que está saindo aqui não está entrando lá. Certo? Então, vou trocar isso daqui para um fundo liso e vou fazer uma estampa de flor aqui, tá? Para mostrar. Aqui vem um truque que eu ainda não mostrei para vocês, tá? Então, aqui tem novidade. Ó, estou aqui com o meu fundo liso, tá? Tá lá o fundo liso. Aí eu vou trazer para cá uma das imagens de flor que eu tenho. Então, vamos aqui, estamparia digital, Aristides, flores. Vou pegar esse daqui, que já está com o fundo recortado, e vou levar para lá. Coloquei aqui. Quando ela está aqui no centro, eu não tenho problema, tá? Porque ela está aqui no centro, ela vai aparecer lá em todas. Mas como é que eu faço para colocar ela aqui na quina, para ela repetir nos 4 lados? Por quê? Se eu duplicar ela e mover para cá, ela não apareceu nos 4 lados. Aquela visualização do Photoshop nova me permite fazer isso, mas essa antiga não permite. Ó, se eu fizer isso, ela vai fazer isso. Ela está com um corte aqui, que eu não posso ter. Então, como que a gente fazia isso antigamente? As pessoas que trabalham no método mais antigo e achavam que o Photoshop tinha muito bug, não sei o que, faziam uma operação muito complicada, que é marcar uma linha aqui em cima, ver o quanto você anda, duplicar, trazer para cá a partir daquele ponto, entendeu? É um método muito matemático, muito complicado. O que eu faço? Eu faço assim, ó, eu pego esse objeto, tá? E uso uma ferramenta do Photoshop chamada deslocamento.
Essa ferramenta é um filtro. Então, eu venho aqui em filtro, outros, deslocamento. Tá? O deslocamento move o objeto e determina o que acontece com o pedaço que sair. Tá? E eu determinei aqui, ó, que o pedaço que sair de um lado entra do lado oposto. Tá vendo aqui? Então, ativa a ferramenta deslocamento e aí você move ela aqui, ó. Quando ela começar a sair de um lado, ela entra do outro. Só que o Photoshop ele tem bug, por isso que muita gente não usa. Porque observa, ela já saiu um pedaço da flor, estão vendo? E ela não entrou embaixo. Ela saiu um pedaço grande da folha e só entrou um pedaço pequeno. Então, quando dá bug, eu fiquei pensando muito assim, tem que ter um jeito de burlar o bug do Photoshop. Por quê? Se eu fizer isso, olha, com a flor de baixo, que eu não girei, vocês viram que a de cima eu girei, né? Se eu fizer com a de baixo que eu não girei, é provável que dê certo, tá? Vou tentar aqui, ó, filtro, outros, deslocamento. Então, quando eu faço com a flor de baixo, às vezes funciona, ó. Aqui saiu, entrou exatamente o que saiu. Aqui saiu, entrou exatamente o que saiu, tá? Então, se eu importo uma imagem e não giro, o Photoshop funciona. Se eu importo uma imagem e giro, como eu girei essa de cima, observa que ela está girada em relação da de baixo. E girei intermediário, ela dá um bug. Já viram que essa daqui deu bug. Eu fiquei matutando e descobri uma maneira de burlar o bug. É só eu converter, ela já é um objeto inteligente, mas eu converto uma segunda vez para objeto inteligente e aí ele vai tratar ela como se ela não tivesse girado. Então, ó, se quando eu faço, eu observo que ela cortou, como é que eu vou saber que ela cortou, tá? Olha só, eu vou fazer o teste aqui com ela. Então, eu chego aqui, filtro, ainda não resolvi o bug, tá? Ela ainda está com bug. Deslocamento e trago. Ó, ela está com bug total, tá vendo? Eu salvo e eu vou ver que do lado de lá ela não funcionou. Ela não funcionou, ó, deu tilt. Então, o que eu faço? Eu dou um Ctrl Z, volto ela aqui para dentro, converto ela novamente em objeto inteligente. Esse é um truque que eu uso com o Photoshop para burlar o bug. Agora ele trata essa imagem como se ela fosse uma imagem nova, sem o giro. E aí eu tento de novo. Arquivo outro deslocamento e observa que o deslocamento agora funcionou. Então, eu salvo e ela agora funcionou do lado de lá. Tá? Então, assim, eu bati muito cabeça, mas eu consegui um jeito aqui de burlar o Photoshop para fazer funcionar a ferramenta de deslocamento, que é muito mais fácil do que ficar fazendo continha matemática do quanto eu movo esse arquivo, quanto eu corto, quanto eu tiro de um lado e boto no outro, que vocês vão achar muitos vídeos na internet ensinando desse jeito. Vocês já viram vídeo na internet ensinando a fazer cálculo aqui do quanto que sai de um lado, quanto entra do outro? Sim. Não é muito mais difícil do que isso que eu fiz agora? É, mas aquele primeiro de todos é o mais fácil. Sim, mas aquele precisa estar com o Photoshop certo ou... né, Uhum. não dá problema. Mas esse daqui, pelo menos, eu fiz funcionar. Pelo menos eu fiz o Photoshop funcionar. Ah lá, ó, e eu vejo a repetição, tá? Eu consigo ver a repetição e vejo, ó, ficou uma faixa muito diagonal aqui, tá vendo? Então eu volto aqui no meu objeto e giro ele para o outro lado. Vou tentar aqui fazer com que ele não fique com aquela diagonal muito marcada. Vamos ver se agora fica legal. Porque eu olhar só ela aqui, eu não consigo ver qual é o resultado. Eu só vejo o resultado quando eu vejo a repetição. Ó, resolvi o problema ali. Né? E aí, qual é a minha matriz? É só esse de cá. Essa repetição toda eu não preciso. Eu só usei ela para poder ver o resultado. É essa da esquerda que é a minha matriz,
é ela que eu vou jogar aqui como definir padrão e é ela que eu vou mandar imprimir na empresa pedindo assim, ó, eu quero essa matriz aqui com 8 centímetros, eu vou querer 1,5 metro por 3 metros disso daqui. Aí a própria empresa faz a repetição, mas isso a gente vai ver mais para frente, quando a gente for ver como que manda para a gráfica. Ok aqui? Não está ok, ninguém respondeu. Ok, professor. Eu não consegui fazer no meu, não. O meu não deixa botar esse filtro. Não vai. O objeto fica mexendo na tela. Tá lá. Então vamos lá. Você quer compartilhar a tela um minutinho? Compartilho. Compartilha aí que eu vou dar uma olhada se eu descubro o que que é. Já foi, professor? Foi. Aqui, ó. Calma aí que eu vou cancelar. Tá vendo esse aqui? Sim. Aí tá selecionado aqui, ó. Aí eu não girei nem nada. Aí é filtro, né? Olha lá, aí ele já vai para um canto, ele não deixa eu pegar ele. Ah, ele já vai para o canto porque ele já está com números lá. Se você botar 00, ele volta, tá? Mas cancela isso daí. Cancela. Cancela. Uhum. Da ESC. Ah, ele está como marcado automático a seleção, né? Dá Enter. Dá Enter aí, para ver se ele sai essa marcação de quadrado. Sai não, o seu fica marcado. Aí, foi. Volta ele para dentro, porque ele está com um pedaço para fora, ele tem que estar todo dentro, senão o carro corta um pedaço. Deixa ele aí. Vai lá agora na aba Camadas, clica com o botão direito nele e manda converter em objeto inteligente. Pronto. Aí vai lá agora. Já foi? Uhum. Agora vai de novo lá no filtro, outros deslocamentos. Agora move. Ele vai, mas ele fica meio doido, tá vendo? Sim, mas quando você solta, ele fica no lugar certo. É porque o seu é o que está com problema com a placa de vídeo, não é? Acho que não. Não, o meu que não. era, professor, da Luna, sou eu. O meu que tava, mas já resolvi. Mas o seu que você está falando agora, o seu tem placa de vídeo, Ana Clara? Olha, professor, eu acho que tem sim. Quando tem placa de vídeo, ele vai mais fluido, porque é montagem de tela. Quando não tem, você puxa, você não vê ele movendo e você só vê quando você solta o mouse lá, tá? Entendi. Mas você já deu ok, não deu? Dei. Agora reposiciona só a do meio, que ela está muito encostada. A de baixo, a banana de baixo, isso, reposiciona. Sobe ela um pouquinho, talvez. Aí. Agora dá um Ctrl S que ela vai repetir certa do lado de lá. Uhum. Não deu certo? Deu. Tá, faz o seguinte, pega a banana de baixo. Dá Ctrl T, clica aí na aba Camadas, na de baixo, a banana central. Essa. Essa é a de baixo, essa daí. Dá Ctrl T, clica com o botão direito. É porque eu uso assim. Clica com o botão direito e vira horizontalmente. Pronto. Eu acho que ela vai funcionar melhor. Dá Enter. Ctrl S. Foi, ó. Aí. Não ficou melhor? Ficou. Ficou bem padrão, assim. Exatamente. Então, é exatamente isso. Está certíssimo o seu, funcionou lá. Tá? Então, é isso. Quando você faz o deslocamento uma vez e deu chabu, volta para o lugar, converte novamente em objeto inteligente e tenta de novo, que costuma resolver. Tá? Contribuição Titio Aristides Correia Dutra para os bugs do Photoshop. Não, o troço dava erro. Eu fiz um curso de estamparia, a professora não usava o deslocamento, botava um pontinho preto, olhava em zoom, sabe? Porque ela sabia que dava bug. Eu falei assim, ele não é mais esperto do que eu. Eu vou descobrir um jeito de resolver isso. Futuquei, até que eu tentei isso e deu certo. Tem que ser assim mesmo, professor. Bom, vamos lá então. Nós agora vamos fazer um lenço. Vou fechar isso aqui. Não vou salvar, não vou salvar. Primeiro... Professor, eu acho que o meu aqui ele deu errado, porque eu estava dando Ctrl-C, Ctrl-V.
Aí eu apertei, nessa vez hoje, eu apertei com o botão direito e botei para duplicar a camada. Ah, mas é isso. Se Aí você foi. dá Ctrl+C, Ctrl+V, ele não cria um clone. O clone tem que Entendi. ser com a função duplicar, porque senão ele não vira clone um do outro. Ah, entendi. Tá bom. Tanto você pode clicar com o botão direito e duplicar, ali na aba camadas, como você pode teclar Ctrl+J. Ah, tá. Entendi. Ctrl+J é a tecla de atalho para duplicar camada. Uhum. Porque o Ctrl+C, Ctrl+V, o Ctrl+V cria um novo objeto, não é uma duplicata. Ele entra como um novo objeto. Ah, sim. Eu pensei que duplicava do mesmo jeito. Não, não, não. E só quando duplica que ele vira clone. Agora eu vou fazer o trabalho que eu não fiz semana passada por causa disso. Tá bom. Eu fiz só a pesquisa. Ok. Bom, deixa eu voltar aqui então para a função do lenço. Vamos lá. Um lenço do tipo lenço... Não tá compartilhando, prof. Ah, não, né? Tá, deixa eu voltar aqui então. Vamos lá. Quando a gente tem um lenço, tipo lenço Hermès, esse troço aqui é um saquinho, ele fica aparecendo lá em cima, eu não quero que ele apareça, ele sai daqui e vai lá para cima. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu acho um lenço Hermès aqui para mostrar para vocês a questão da simetria que eu quero mostrar. Eu quero ver se mostra um inteiro. É difícil achar um inteiro aberto. Ah, aqui, achei. Tá? Então, vamos olhar o que... Professor, ainda não está compartilhando. Não? Ah, eu começo e termino o compartilhamento. Gente, a idade é uma coisa triste, né? Coitado. Ah, eu cliquei em parar a apresentação, olha só. Esse troço lá em cima que eu detesto. Bom, vamos lá. Tenho aqui um lenço, tá? Este lenço, ele não é tão exato simétrico, mas ele é mais ou menos. Vai dar para eu mostrar o que eu quero aqui. Olha, se eu fizer uma divisão na vertical, essa metade de cá é igual a essa metade de cá, certo? Sim. Se eu fizer uma divisão na horizontal, é igual assim, é espelhado, né? Se eu fizer uma divisão na horizontal, a metade de cima é espelhada à metade de baixo. Se eu der um zoom só nessa parte aqui, eu vou perceber que ela, fundamentalmente, ela também é espelhada na diagonal aqui, ó. Estão vendo o triângulo? Esse triângulo, se eu espelhar para cá, ele é também mais ou menos o mesmo desenho. Aqui os objetos estão diferentes, tá? Mas vocês veem que a disposição é a mesma. O que a gente vai fazer é utilizar o triângulo, esse gomo, tá? Como nossa matriz e fazer a repetição formando o lenço inteiro. De modo que tudo que eu fizer no triângulo, ele repete inteiro, igual a gente viu aqui na imagem anterior. Tá? Igual no processo que eu mostrei anterior. A gente vê isso aqui também, ó, aqui é um pedaço de lenço, mas esse pedaço de lenço tem essa divisão, ó. Se eu divido aqui na vertical, tá? Tirando, obviamente, o nome do livro, né, que é uma capa de livro, se eu divido na vertical, esse lado é idêntico a esse. Se eu divido na horizontal, o de cima é espelho o de baixo. E se eu faço este triângulo, tá? Aqui na diagonal, eu tenho o triângulo que vai ser a matriz. Eu acho que eu fiz até a repetição dele. Eu acho que foi parar numa outra pasta. Não, tá certo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar isto daqui, ó, um modelo para a criação de lenço. E aí eu fiz esse lenço aqui, tá?
com aquele modelo. Eu pintei só um triângulo e o Photoshop fez a minha repetição. Ok? Ok, Fê. Tá. Então, vamos lá. Um lenço, tradicionalmente, você pode fazer um lenço menor, mas esses lenços padrão, eles têm 90 centímetros. A medida deles é 90 centímetros exato. Então, aquele quadrado, que depois a gente vai ainda cortar na diagonal, é um quadrado com 45 por 45, tá? Então, o nosso projeto começa criando um quadrado novo de 45 por 45 centímetros. Em 300 dpi em CMYK. Isso para fazer um lenço de 90 por 90, tá? Um lenço padrão, Hermès, né? Esses lenços normais. Chegamos nesse ponto? Posso dar ok? Pode. Sim. Pode. Criar. Bom, primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, porque eu vou ter que deixar parte, um triângulo aqui invisível, transparente, tá? E só esse triângulo aqui funcionando, eu vou desbloquear essa camada. Ela está como plano de fundo, é só eu clicar no cadeadinho que ela vai virar uma camada 0. Ela deixou de ser plano de fundo. Porque o plano de fundo eu não consigo deixar transparente no Photoshop, tá? Eu só consigo deixar transparente se for camada flutuante. Então, desbloqueei ali, ele virou uma camada flutuante. Para a gente fazer uma divisão na diagonal aqui, eu vou precisar de linha guia, porque senão eu não vou conseguir. Então, eu tenho que colocar a linha guia nos 4 lados. Eu tenho que ativar a régua, eu posso vir aqui em visualizar régua ou Ctrl R, tá? Então, se eu venho aqui, ó, régua, Ctrl R, se eu ativo, eu ativei a régua aqui. A régua apareceu em cima e apareceu à esquerda. Ativamos a régua. É onde, professor? Qual? Visualizar régua tá. ou Ctrl R. Foi, né? Para eu colocar a linha guia nas bordas, eu clico na régua, não precisa ser na borda da régua, em qualquer lugar dentro da régua, eu clico, seguro e arrasto, e a linha guia vem e gruda na borda. Então, da régua de cima, eu puxo as linhas guias horizontais. E da régua da esquerda, eu puxo as linhas guias verticais. E tenho aqui as 4 linhas guias ao redor. Chegamos nesse ponto? Sim. Ok. Então, agora, eu vou reduzir um pouco a minha visualização. Se eu apertar o Alt e girar o botão de rolagem, eu consigo reduzir. E eu tenho 9 quadrantes, tá? Eu vou chamar aqui de quadrante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? O quadrante 5 é o meu módulo. Então, eu vou agora selecionar essa metade, porque eu tenho que criar uma máscara para isso, tá? E para eu selecionar, eu vou precisar do laço poligonal. Então, vim aqui, se não tiver no laço poligonal, se tiver no laço normal, clica e muda para o laço poligonal. Selecionaram o laço poligonal? Sim. Sim. Então, vamos lá. Dentro do quadrante 1, qualquer lugar dentro do quadrante 1, tá? Não é na borda, é dentro, eu dou um clique e solto. Aí ele criou aquele rabicho ali. Ok? Na quina, aqui na quina do quadrante, eu dou um outro clique. Aí eu consegui selecionar bem na quina dele ali.
Aí eu vou conseguir fazer a quina na diagonal aqui, tá? Dou mais um clique na quina e dou um clique em qualquer lugar aqui dentro do quadrante 9. Ok? Aí, eu venho aqui no quadrante 7, dou um clique e volto no quadrante 1 e vou dar um clique no meu ponto onde eu iniciei. Quando eu der um clique no ponto que eu iniciei, esta linha daqui e esta linha daqui eu não vou ver. Eu só vou ver esta linha diagonal, mas ele vai estar selecionado até aqui fora, tá? Simplesmente ele não mostra a seleção fora, mas vai estar. Então, eu volto lá no meu primeiro ponto e cliquei e ele selecionou aqui. Estou com essa diagonal traçada aqui. Chegamos nesse ponto? Sim. Eu preciso que você chegue nesse ponto para eu andar. Então, aqui, ela está selecionada e está selecionada além. Eu não posso selecionar encostado na borda aqui para o que eu vou fazer agora, tá? Que é o seguinte, o Photoshop, quando eu faço uma seleção 100% vertical, deixa eu sair aqui para mostrar para vocês. Se eu faço no Photoshop uma seleção 100% vertical ou 100% horizontal, ele vai ter um pixel do lado do outro certinho. Então, ele vai ficar uma linha reta. Na vertical, um pixel debaixo do outro vai ficar uma linha reta. Na diagonal, ele não tem pixel inclinado. O pixel é assim. Então, ele vai fazer uma escadinha. A seleção dele vai ser uma escadinha. Qual é o problema da escadinha? É que essa escadinha, se está aqui, eu espelhar ela para cá e fizer uma outra escadinha aqui, vai ficar um monte de pixel vazio do que está falho da escadinha. Então, eu preciso fazer com que essa minha seleção ande um pixel para a esquerda, para a direita, tá? Ande um pixel para a direita, tá? Para vocês é assim, né? Um pixel para a direita, tá? Para que, quando eu encaixar uma escadinha com a outra, em vez dela formar um buraco, ela sobreponha e tampe o pixel vazado. Deu para entender mais ou menos isso que eu estou falando? Então, assim, para quando eu junto aqui não ficar um pixel vazado, para ele sobrepor assim, eu vou ter que fazer com que esta imagem de baixo ande um pixel para a esquerda, para tampar aquele pixel vazado. Então, eu tenho que andar um pixel para a esquerda a minha seleção, antes de deixar transparente, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu tenho que fazer isso vendo o pixel. Então, se eu estiver aqui, tá? Vendo essa linha e teclar para a esquerda com o meu teclado, ele vai andar um monte de pixel, porque ele acha que eu estou querendo andar o que eu estou vendo. Então, eu preciso dar um zoom aqui neste ponto até eu ver o pixel. Então, eu ponho o meu mouse aqui, que é ele que determina a minha visualização, aperto o Alt e vou girando o botão de rolagem até essa linha deixar de ser uma linha reta e virar uma escadinha. Estão vendo? Ó, o meu, ela virou a escadinha. Estão vendo a escadinha aqui? Sim. Tá? Significa que agora eu estou vendo o pixel. Agora, se eu teclar com o meu teclado uma setinha para a esquerda, ele vai andar um pixel. Então, no teclado, perto dos números, não tem aquelas 4 setinhas para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita? Sim. Ó, observa que aqui o primeiro pixel está faltando já, tá vendo? O primeiro pixel está faltando. Então, quando eu vou no teclado e dou um toque para a direita, ele andou e encheu e selecionou esse pixel, tá? Mas ele tem que continuar ainda aqui na ferramenta laço, tá? Porque se você mudar de ferramenta, não vai dar certo. Porque na ferramenta laço, eu estou andando o laço. Deu certo aí com vocês? Ele englobou mais um pixel? Sim. Agora eu dou o Ctrl 0 para eu ver a tela inteira de novo. Já sei que eu andei um pixel para a direita, então isso vai deixar o meu lenço perfeito, não vai ficar uma linha faltando, porque aí se eu faço o meu lenço preto e aquela linha não pega pigmento, vai ficar uma linhazinha minha meio branca ali na impressão, tá?
E eu não quero. Ok? Então, nós estamos aqui selecionado o pedaço exato que eu vou precisar para fazer o meu gomo. Então, eu agora vou fazer a máscara para ele ficar metade transparente, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta já com isso dentro. Se eu criar uma pasta aqui embaixo, isso não vai estar dentro da pasta. Então, a melhor maneira de criar uma pasta e isto já ir para dentro da pasta, já ficar dentro da pasta, é eu mandar agrupar. Aí é G de grupo em inglês, tá? Então, Ctrl G ou Comando G no Mac. Eu criei uma pasta, criei um agrupar e isso já foi para dentro da pasta. Ele já está dentro da pasta. Ó, se eu fechar o olho da pasta, ele some, porque ele está dentro da pasta. Conseguiram criar a pasta com ele dentro? Foi, Sim. consegui sim. Então, com a camada selecionada, Ctrl G, ela foi para dentro. Agora, eu mando criar uma máscara na pasta. Eu venho aqui nessa Ô, bandeira. professor, quando você tira o olhinho do agrupar, a linha continua, né? Continua porque a seleção, ela não faz parte do que está dentro do grupo. A seleção faz parte da imagem, Entendi. tá? Quando eu fecho o olhinho, eu faço desaparecer tudo que está dentro do grupo. Mas a seleção não é propriedade do grupo. A seleção é propriedade da ferramenta seleção. Tá bom. Aí eu venho aqui embaixo, na barra da aba camadas, tem uma bandeirinha do Japão aqui, tá? Cinza, com uma bolinha mais escura dentro. Quando eu clico nela, a seleção vai virar uma máscara. Eu já trabalhei com máscara com vocês? Não, né? Não. Só quem fez ilustração digital. Vamos lá, a máscara funciona assim. A máscara, que é esta imagem que está aqui, tudo que é branco na máscara, ele deixa visível, fica opaco. Tudo que é preto na máscara, ele deixa invisível aqui. Tá? Então, mesmo que eu pinte deste lado de cá, não vai aparecer porque a máscara está deixando tudo que está do lado de cá invisível. Ok? E numa máscara cinza, é meio visível, meio transparente, tá? Então, preto é 100% transparente, branco é 100% opaco e cinza é parcialmente transparente. Bom, isso significa que eu posso pintar à vontade aqui, que o que eu vou ver o tempo inteiro vai ser esse gomo triangular. Agora, eu vou botar o meu P aqui, que ele vai me ajudar a compor os gomos. Tá? Lembra que eu falei? Eu sempre trabalho com P. Cliquei aqui no texto, vou botar até aqui 300 de tamanho, porque esse T é muito pequeno. Cliquei aqui, tá? Até 300 está pequeno. Aí escrevo a letra P maiúsculo, eu sempre trabalho com P maiúsculo. Vou encaixar ele aqui e vou ampliar ele um pouquinho. Ctrl T. Ampliei ele aqui. Tenho aqui o meu... Ops, ele está girando agora? Que coisa. Tenho aqui, então, o P. Ok? Ele vai me ajudar a entender de que forma eu vou deixar o meu trabalho. Isso daqui é o meu módulo gomo, tá? É um lenço em 8 gomos, o que a gente vai fazer. Aqui em cima vai ser o centro do lenço. E essa base aqui vai ser a barra de contorno. Tá? Quando a gente montar, vocês vão perceber. Ok? Todo mundo chegou nesse ponto aqui? Sim. Tá. Então, eu agora vou clicar aqui no grupo, tá? Vou até mudar o nome dele aqui para gomo. Vou clicar aqui no grupo, na pastinha, e vou transformar a pastinha em objeto inteligente. Aí tudo isso que está dentro dela vai desaparecer e eu só vou ver
o objeto inteligente gomo. Então, botão direito, converter em objeto inteligente. Tadã! Virou aqui. Deu certo? Deixa eu ativar meu chat, Deu sim. porque eu fico aqui com a tela cheia e não vejo o chat. Ah, mas tá quietinho aqui. Vamos lá. Ah, não. Tá quietinho porque eu tô aqui no outro chat. Ok, agora eu tô vendo. Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa, encaixar este gomo aqui já espelhado, tá? Então, eu vou duplicar o gomo. Para duplicar, ele tem que ser clone, ou clicar com o botão direito e duplicar, ou Ctrl J, tá? Então, este gomo vai ter que espelhar na diagonal aqui. Eu não tenho como espelhar na diagonal. Ou eu espelho na vertical, ou espelho na horizontal. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que espelhar ele e depois girar 90 graus, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é espelhar. Então, dou um Ctrl T de tatu, T de transformar. Vou espelhar ele na horizontal, botão direito, virar horizontalmente. E agora eu giro ele 90 graus no sentido anti-horário. Botão direito, 90 graus em sentido anti-horário. Aí ele encaixou ali. Dou Enter. Ele já fez os dois gomos aqui espelhados pela diagonal. Deu certo? Sim, prof. Tá. Deu certo. Tá. Então, olhem lá. Isto daqui é 1/4 do lenço, tá? Aqui é o centro do lenço. Eu vou ter agora que aumentar ele para cima e para a esquerda, tá? Fazendo os 4 gomos. Aí eu vou ter uma matriz que eu não vou precisar fazer cada vez que eu for fazer um lenço. Como os lenços normalmente têm 90 centímetros, se eu guardar essa matriz como modelo, todo esse trabalho que vocês estão tendo agora, vocês podem só ir lá pegar aquele modelo, duplicar, trabalhar no modelo e fazer um novo lenço. Deu para entender o que eu falei? Ele vai servir de template para sempre que vocês quiserem Mas fazer. aí salva como? Naquele TIFF, assim? TIFF também, tá? E bota lá, modelo para criar lenços em 8 gomos, porque você pode ter Tá. outro formato de lenço também, você pode ter outro jeito de compor o interior do lenço, tá? Você não precisa fazer um lenço de 8 gomos, mas sempre que você quiser fazer um lenço de 8 gomos, você usa essa matriz. Então, agora, eu tenho que crescer para cima e para a esquerda. Então, eu vou novamente lá. Bota para salvar como ou salvar, tipo, como cópia? Por enquanto, Tipo, para eu usar ele não. assim. Por enquanto, não precisa. Daqui a pouco a gente vê a questão de como Tá. salvar. Aqui eu venho em imagem, tamanho da tela de pintura. E como o meu gomo lá, tá? Esses dois, são do canto inferior direito, agora, em vez de pôr a bolinha em cima, eu vou pôr a bolinha aqui embaixo, tá? Para ela crescer para cima e para a esquerda. E vou mudar aqui para a porcentagem e vou aumentar 200 e 200, porque eu tenho que duplicar para cima e duplicar para a esquerda, tá? Então, botei a bolinha no canto inferior esquerdo. Botei aqui 200 por 200%, dou OK. Eu tenho aqui, então, agora a área onde vai ser o meu lenço. O que que eu vou fazer aqui? Eu sempre gosto de trabalhar com as linhas guias, então eu vou colocar a linha guia que está faltando, que é a de cima e a da esquerda. Tá? Vou pegar estes dois gomos e vou duplicando e encaixando ele do jeito certo. Então, ó, pego os dois gomos, selecionei os dois, tá? Cliquei em um, apertei Ctrl, cliquei no outro, selecionei os dois. Duplico, botão direito ou Ctrl J, transformar, Ctrl T, espelho na horizontal e encaixo aqui. Fiz o canto de cá.
Conseguiram? Sim. Ok. Então, agora eu vou selecionar os 4, porque aí eu só duplico de uma vez, tá? Seleciono os 4, duplico, Ctrl J, espelho na vertical, Ctrl T, virar verticalmente e encaixo em cima. E eu tenho aqui a minha base, o meu template para lenço. Salvo como template para lenços. Salvo em TIFF, tá? Vou colocar aqui. Template para lenços. LZW, tudo aqui do mesmo jeito, tá? E aí eu fecho o meu trabalho. Eu fecho, porque o que eu fiz até agora foi fazer o template. O meu template está aqui, ó. Criaram um template? Já fecharam ele aí? Professor, Criei e salvei. em PDF, não, em TIFF? TIFF. Sempre salve em TIFF, porque quando você abrir, ele continua em camadas. Tá bom. Então está Professor, aqui o meu template, salvei e fechei. Alguém falou alguma coisa? Já salvei, já fechei também. Tá. Então, se eu quero fazer um lenço, eu vou pegar esse meu template, vou duplicar ele, tá? Copio e colo. Aqui eu posso copiar e colar. Pego a duplicata que ele criou aqui e vou botar como meu projeto do novo lenço, tá? Eu vou chamar aqui de lenço pinceladas, tá? Então, o meu projeto aqui vai ser lenço pinceladas. Fazer ele nas pinceladas. Agora que eu mudei o nome, eu abro esse daqui e vou trabalhar nele. E deixo sempre o meu template lá. Eu nunca vou estragar meu template, tá? Porque senão você vai ter que começar do zero de novo. Abriram o template? Abri. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir um gomo e vou trabalhar. Aqui, eu não posso abrir qualquer gomo, porque senão vou me perder do que eu estou fazendo. Então, eu sempre abro o primeiro, que eu sei que ele está de cabeça para cima, eu sei que essa quina aqui é o centro e eu sei que essa base é a barra. Então, eu chego nesse primeiro gomo, abro, tá? Posso jogar o T fora. Vou trabalhar sempre dessa camada para cima, eu tenho que trabalhar sempre dentro da pasta. Se eu trabalhar fora da pasta, eu saio da transparência. E dentro da pasta eu posso fazer o que eu quiser agora. Primeira coisa que eu vou fazer é o janela e visualizar 2 na vertical. Porque aí, tudo que eu fizer lá, eu já vou visualizando aqui. Tá? É só ir dando Ctrl S. Colocaram aqui na visualização? Botei. Aí, agora é só brincar. Eu posso pintar nessa camada, eu posso criar nova camada e pintar na nova para poder mover o objeto, tá? Então, eu posso ir criando aqui. Eu vou começar aplicando um baldinho para tacar uma cor nele de fundo. Gostei desse verde, tá? E vou pegando aqui outras cores e vou... Aqui, eu vou pegar meu pincel, no caso aqui, eu quero trabalhar com pincel, mas eu posso trabalhar com objetos, com o que eu quiser, tá? Vou pegar aqui meu pincel, vou pegar a mídia aguada, eu quero dar um aspecto de tinta molhada. Vou pegar a mídia aguada, vou aumentar o tamanho do meu pincel e vou começar a pincelar.
Ele é meio lento. Eu posso ir mudando de cor e fazendo, aumentar, diminuir o tamanho do pincel e vou fazendo o que eu quiser aqui. Professor, eu achei um pincel que você ia gostar. É um pacote de pincel para quadrinho. E aí Ah, que tem várias bacana, rachuras, assim, tipo, específicas que de desenho em bacana. quadrinho. Você ainda tem o link? Acho que tenho, sim. Eu posso passar a botar no Drive. Bota, ou bota aqui no chat do Teams. Beleza. Aí, Já- ó, tudo que eu quiser fazer, lembrando que eu estou trabalhando aqui. Por que que eu estou trabalhando um pouco nas bordas? Porque eu sei que as bordas ele multiplica ali, tá? Então, ó, vou ver como que está ficando até agora. Ctrl S. E ele vai espelhando. O que que acharam? Gostei. Porque o meu não vai aqui. Travou o Photoshop todo. Quando eu botei no pincel. Aí mandou rasterizar a camada. Aí eu fazer Não, de novo. vamos lá. É porque você está tentando usar o pincel ainda no Smart Object. Deixa eu dar uma olhada aí, compartilha a tela, porque, vamos lá, Tá, compartilha a vou sua tela. compartilhar aqui. Porque se ele está mandando rasterizar, é porque a camada que você está não é pintável. Ó. Deixa eu botar aqui de novo. Eu acho que agora vai. Não, vai, agora não tem problema não. Vai no Agora foi. pincel. Se você quiser aumentar ou diminuir o tamanho do pincel, usa essas duas teclas colchete perto do teclado, tá? Um colchete diminui o tamanho do pincel, o outro colchete aumenta Tá. automaticamente. Agora foi, professor. Agora vai, Ó, tá? tá. Agora é tranquilo. Ih, tá subindo, tá fazendo sozinho. Enlouqueceu o negócio É aqui. porque ele é lento, entendeu? Então, muitas vezes você esquece que você dá um Entendi. clique. As nossas máquinas são meio lentas para ele. Ele quer que a gente compre super, hiper, ultra máquinas modernonas potentes. Ok? Ok. E aí você vai dando Ctrl S e ele vai replicando. Aham. Então, assim, é isso fundamentalmente, tá? Não tem muito mistério além disso, não. Vou aqui mudar a cor. Vou jogar um azul. Vou jogando, ó, ele vai virando ali o meu lenço psicodélico. Tá? E faz esse meu lenço com essas cores geminadas aqui. Eu estou fazendo com esse de manchas, mas vocês podem fazer o que você quiser, trazer objeto, fazer o que vocês quiserem dentro dessa pasta aí do gomo. Eu vou botar uma margem no meu lenço e eu vou botar uma margem até usando essa ferramenta de pintura mesmo também. Vamos ver o que que vai dar ali. Lento, lento. Ele parece um pouco batik, né? Essa coisa dessa forma.
Aliás, dá até para colocar imagens prontas aqui, imagem tipo batik. Eu vou até fazer uma experiência dele aqui com um batik pronto. Ó, foi. Vou fazer uma barra nele aqui, em amarelo. Experimentar fazer uma borda aqui nele. Vamos ver se ela vai até o fim, né? Ele pensa, pensa. E aí? Fizeram, experimentaram? Isso aí tá Vi aqui. bem lento. Nossa Senhora. Não tá indo de jeito nenhum esse pincel. Mas tá indo. É a velha piada que eu uso sempre. É porque a gente trabalha com criação, entendeu? Então tem que ser talento. Talento para abrir, talento para salvar, talento... Adorei seu professor, parece que tá certinho um lado com o outro. Eu fiz o meu aqui, ficou meio abstrato, mas negócio desconectado, mas ficou bom. Mas é porque eu também, Você tem eu sei costume, que né? são essas duas linhas de espelhamento, tá? Então, eu já dei pinceladas próximas aqui, tá vendo? Para ela espelhar, e dei pinceladas na diagonal para espelhar, entendeu? Fui maroto aqui. É, você já tem a experiência, né? É um pouquinho da mãe. Só um Ah pouquinho. lá, ó, até a borda pincelada ficou interessante, tá vendo? Vou copiar, vou copiar. Ah, vou fazer até uma quina aqui, ó, para fazer a quina e vindo mais para um laranja. Vamos lá. Vamos ver, aí mais meia hora para ele atualizar de novo. Aqui, laranja. Aqui, ok. Vou fazer uma curvinha aqui com laranja, para fazer um acabamento laranja aqui na quina. Vai ser a última coisa, porque é meia hora cada coisa, né? Mas já deu para entender o conceito aqui, não já deu? Né? Do que é o negócio. Sim, uhum. Eu vou até, ó, neste de cá que está espelhado, eu não preciso apagar as linhas guias, mas eu posso tirar a visualização das linhas guias. Deixar ela invisível, que melhora ali para eu ver. Então, eu vou tirar a visualização dos extras. Deixa ele terminar ali, porque se eu começar a fazer ali, ele vai encasquetar e dizer, não quero. Dá até vontade de mandar imprimir esses lenços, né? Eu vou pedir um computador novo para Papai Noel. Mas com essa pandemia, antes da pandemia, o computador estava barato. Depois que começou a pandemia, que começou a quarentena, todo mundo comprou computador. Computador sumiu do Sim, eu mercado. comprei o meu na pandemia. O preço disparou. Você comprou no começo? Você ainda conseguiu o preço barato? Eu comprei no começo, não sei se foi barato. Paguei um Assim, valor médio para um computador para poder usar, tipo, Photoshop, mas o Illustrator. preço subiu muito depois, viu? Uns 6 Eu não meses depois da reparei. pandemia, um ano, o preço foi lá nas alturas.
Eu sei que as peças, tipo, coisa de vídeo, placa de vídeo, tá tudo muito caro. As peças separadas. Então, ó, vou clicar aqui na repetição, tá? Para eu poder tirar a visualização das linhas guias. Eu venho aqui em visualizar e mando tirar a visualização dos extras. Ai, baby. Aqui, ó, extras. Então, quando eu tiro a visualização dos extras, a linha guia é um dos extras. Aí eu vejo o lenço sem a linha guia, ó. Eu vejo ele melhor, o resultado, como tá ficando. Adorei essa dicona aí. Já copiei, fiz igual já. Um negócio aqui igual. Ficou ótimo. Né? Aí eu não preciso mais da matriz, tá? Ela já está salva, já está atualizada. Eu mando fechar a minha matriz. O que eu preciso aqui no caso é o lenço, é a repetição, tá? Aqui é o contrário. Quando eu vou fazer a estampa solta, eu fico só com a matriz. Mas no caso do lenço, o que vai contar para mim é a própria repetição, é o próprio lenço pronto. Gente, até para poder eliminar a visualização da metade, ele está lento. Às vezes tem que ter paciência. Até esticou a imagem, olha que horror. Vai. Aí eu salvo isso daqui. Arquivo. Já mudei o nome dele, né? Então eu só mando salvar mesmo por cima. Aí ele vai salvar no TIFF. Para eu imprimir, para eu botar na web, qualquer coisa, o TIFF não vai. E mesmo porque o TIFF tem várias camadas. Então eu tenho que salvar um JPEG dele e depois converter o JPEG para RGB, se eu quiser colocar, por exemplo, na web. Porque nem sempre o CMYK funciona bem na web.